Vamos começar então, gente. A gente vai ver hoje Max Weber. Ele faz parte da tríade de sociólogos mais importantes para a sociologia no geral, junto com o Marx e o Durkheim, que vocês viram semana passada com a Ana. E aí eu vou falar um pouco do contexto histórico da sociologia para o Weber. E depois a gente. Peraí, gente, que tem gente querendo entrar. E depois eu vou falar mais sobre a sociologia, como era para ele. O Weber, ele viveu no contexto da Guerra Franco-Prussiana. A Prússia era parte da Alemanha. Os três sociólogos mais importantes para a gente, eles são todos alemãos entre aspas, né, porque ainda não existia Alemanha na época deles, mas eles são três alemãos, que é o Durkheim, o Marx e o Weber, e o Weber, ele viveu nesse contexto da Guerra Franco-Prussiana, que vocês vão estudar em História, que foi uma guerra de unificação da Alemanha, porque a Alemanha estava contra a França, e aí ela se unificou como Prússia e as outras partes que tinham lá para se unificar, e é isso aí. Aí a Alemanha ela se desenvolveu com base nas ciências humanas porque ela estava fora do contexto europeu, né? Porque a Alemanha, como eu acabei de falar, ela se unificou muito tarde, junto com a Itália, que também se unificou muito tarde. Então, elas estavam muito fora do contexto do europeu de unificação, de, como é que fala, imperialista e tudo mais. Então, ela se desenvolveu com base nas ciências humanas, como história, economia e antropologia, que recebiam a influência do positivismo, que a gente estudou com o Auguste Comte. E aí a gente tem a ascensão do capitalismo também, enquanto um sistema econômico na Alemanha recém-nascida. O capitalismo já estava bem consolidado, tanto na América, pelos Estados Unidos, quanto pela Revolução, como é que fala, francesa e tudo mais, que aconteceu quase que um século antes da unificação alemã. Então, o capitalismo já estava bem consolidado na Europa e na América do Norte em si. Então, a Alemanha, o capitalismo, ele começou muito tarde na Alemanha, como eu falei, na Alemanha recém-nascida. E aí a gente também teve uma forte influência religiosa vindo da Reforma Protestante do século XVI, gente. E aqui a gente já estava no século XIX, que era 1871, 1860, por aí. Então, a gente também teve uma forte influência religiosa vindo da Reforma Protestante, que defendia o capitalismo e seus meios de enriquecimento. Aí a gente tem o Max Weber, que ele trabalhou na elaboração de uma interpretação da origem do significado do sistema capitalista. Como eu falei, o Weber, ele entende que o capitalismo, ele é um sistema, e ele não é, tipo, só o capitalismo em si, como a gente fala hoje. Ele é um sistema econômico, social, de regulação da vida dos outros e tudo mais. E ele acreditava que o capitalismo seria fruto de determinada característica de desenvolvimento humano e produto de uma organização dos indivíduos para a vida em sociedade. Então, ele acreditava que, além do sistema econômico e tudo mais, ele acreditava, igual eu acabei de falar, que o capitalismo ele seria uma fonte de tudo para eles, de uma organização dos indivíduos, da sociedade, da vida e tudo mais para eles. Não só uma coisa econômica, como propôs Marx, sabe, quando ele falou assim que tinha o socialismo, capitalismo e o comunismo. Gente, por favor, não confundam o socialismo com o. Como é que chama o negócio? Com o comunismo, que é bem diferente, tá? E aí ele também procurou associar as perspectivas históricas com a sociológica. A perspectiva histórica, ela analisa as sociedades. Espera aí que eu vou ler aqui para vocês bonitinho, porque eu anotei aqui. A perspectiva histórica, ela é a que respeita as individualidades e particularidades de cada sociedade, e a sociológica é a que destaca os elementos mais gerais de cada etapa do processo histórico. Então, ele tentou associar essas perspectivas, ao invés de só considerar a perspectiva sociológica, igual era considerado por Emily Durkheim e pelo Auguste Comte no positivismo. E ele relacionou as crenças barra religiões com as formações políticos sociais também. Peraí, gente. Aí foi. A ação social é o método weberiano. Lembra quando a gente estudou Auguste Comte que
Para ele, a sociologia tinha que ter um método de estudo. Então, o método weberiano de estudo da sociologia eram as ações sociais. A ação social é toda ação dotada de sentido. Ela sempre há uma razão, um motivo por trás de toda ação. Weber acreditava nisso, que tudo que a gente faz é porque a gente tem um motivo para fazer aquilo. Não é porque a gente fez, tipo assim, ah, fiz por nada, porque eu quis mesmo. Não, é porque sempre tem uma razão, um motivo por trás da gente fazer aquilo. É tipo assim, eu abracei a minha mãe. Ah, mas eu abracei por nada? Não, às vezes eu queria um dinheiro, aí eu fui lá e abracei a minha mãe, fiz carinho na minha mãe só para ganhar um dinheiro, sabe, gente? Tipo isso. Aí as regras sociais só se tornam tal, pois o indivíduo admitiu como forma de motivação. Gente, essa parte aqui é tipo assim, você, eu não sei se todo mundo aqui já tem carta ou não, se vai tirar, mas quando você tira a carta, você tem que respeitar as leis de trânsito, porque você não quer perder a sua carta, certo? Então, você entende as regras sociais como uma motivação para você não fazer ou para você fazer aquilo. É o indivíduo quem dá sentido à sua ação social, estabelecendo ligação entre as suas causas e efeitos. É igual eu falei da minha mãe, gente. Eu abracei ela porque eu queria dinheiro. Qual que foi a causa de eu ter abraçado minha mãe? Querer dinheiro. Aí o efeito pode ser eu ganhar ou eu não ganhar. O indivíduo age levando em consideração a resposta ou a reação das outras pessoas na sociedade. Gente, sabe agora que a gente está nessa sociedade TikToker, sabe? Que todo mundo hoje grava um videozinho. Todo mundo espera essa reação social também. Quando você grava um vídeo, você espera que as pessoas reajam. Tanto que a gente pede para dar like, para dar curtir, para fazer isso, para fazer aquilo, sabe? Então a gente espera essa resposta ou essa reação social das outras pessoas. Quando o objetivo da ação é compartilhado por mais pessoas, há uma relação social, o que permite aos cientistas sociais conceber as tendências dos indivíduos e buscar compreender os agentes motivadores que dão sentido àquela ação. Gente, igual, imagina no futuro um cientista social estudando a nossa sociedade hoje. Igual que falou assim, que quando o objetivo da ação é compartilhado por mais pessoas. Então, vamos dizer assim, que a gente que tem um protesto contra um ser humano aí, sabe? Que eu não vou citar nomes para não gerar discórdia aqui na aula, mas eu já odeio ele, eu já vou deixar isso bem claro. Mas, tipo assim, tem um protesto contra essa pessoa. Aquele jumento? Isso, esse mesmo, mas Nosso ok. líder, né? Nossa, Deus me livre, nossa, nada. Não sei de quem, Não, mas meu ele não é. Só tá lá, Mas né? Só tá assim, lá, né? mas assim, aí vamos dizer que eu faço um protesto contra essa pessoa. E tem mais pessoas que se juntam a mim. Então, o objetivo da minha ação, ele é compartilhado por mais pessoas. Então, eu tenho uma relação social com essas pessoas, entende? E aí, um cientista estudando a gente no futuro, ele vai entender as tendências dos indivíduos e buscar compreender os agentes motivadores que dão sentido àquela ação. Outra coisa também que eu posso dar de exemplo é tipo assim, ai, como. Sabe aqueles Nike Shockers que já foi muito modinha, gente? Então, é isso. Imagina, tipo assim, todo mundo andando com Nike Shockers ou com. Deixa eu ver o que mais. Aquelas. Ai, gente, eu não sei o que é moda agora. Mas aí, tipo isso, vamos dizer. Ah, tipo, aqueles corta-vento. Gente, foi muito moda corta-vento. Todo mundo queria ter um corta-vento. Aquelas camisetas que tinha fé no meio. Foi moda isso Isso, aí. nossa, isso também foi moda. Imagina um cientista social lá no futuro estudando isso. Ele vai falar assim: nossa, os indivíduos se juntaram porque eles achavam aquilo lá bonito. Gente, não era bonito, tá? Mas ok. Aí agora eu vou falar que a gente tem 4 tipos de ação social que Weber determinou, que são a ação social de tradição, que é quando se realiza uma dada ação devido ao costume, tradição ou hábito de uma ou mais pessoas. Está muito ligado à cultura de uma dada nação. E, gente, igual aqui no Brasil, a gente tem a cultura de. Aqui em Minas, vamos dizer assim. A gente tem cultura de comer pão de queijo, vamos dizer assim. Então, tipo assim, isso é dado por um costume, uma tradição ou um hábito, passou de geração para geração. Se tiver alguém aqui que é de Minas e não gosta de pão de queijo, pelo amor de Deus, você está no Se estado retire. errado. Sai. Exato, você está Pão no de queijo estado sempre tá errado.
Entende? Mas por quê? Porque é um costume, uma tradição. Se a sua família não comesse pão de queijo, você não ia ter esse costume, essa tradição. Entende? É isso. Então, tipo assim, aqui eu coloquei como exemplo o casamento monogâmico em países ocidentais. Pra gente, não é costume a gente ter, tipo, como eu posso falar, várias esposas, vários maridos. Pra gente é comum ter um casal. Tudo bem que tem casal que, tipo assim, trai, né, e tudo mais, mas não vem ao caso, tá, gente? Mas assim, no mais é isso. E aí, em países asiáticos é comum a poligamia. Então, tipo, para eles, o que a gente está fazendo é totalmente fora de tradição, fora de contexto. E para nós, o que eles fazem é fora de contexto. E, peraí, gente. Aí a gente tem a ação social emotiva, que é a ação que está ligada às emoções das pessoas. Remete ao afeto, ao carinho, ao apreço, à raiva, o ódio, o amor. Remete a todos esses tipos de emoções. E aqui eu coloquei como exemplo uma torcida de futebol. Aqui eu coloquei a do Flamengo. Gente, eu peguei qualquer uma que apareceu na frente. Eu não torço, então não briguem comigo. Mas é isso que eu quero dizer, que, tipo assim, a ação social emotiva, ela é ligada às emoções. Aqui as pessoas, elas estão lá torcendo por aquele time, por quê? Porque elas gostam daquele time. É por isso que é uma ação social emotiva. A gente tem a ação racional por finalidade. A ação social racional por finalidade é uma ação determinada por expectativas, condições ou meios para alcançar fins próprios de forma racional. Ela é ligada aos meios para buscar objetivos próprios. Gente, é tipo assim, lembra que eu falei assim, eu dei um abraço na minha mãe porque eu queria dinheiro. Isso é uma ação social racional por finalidade. Porque eu fiz aquela ação porque eu queria aquele fruto, eu queria aquele fim. É isso. Aqui eu coloquei uma empresa capitalista. É tipo assim, a empresa capitalista ela faz uma propaganda de um tênis porque ela quer vender aquele tênis, entendeu? É tipo isso. É tipo assim, eu comprei aquele tênis porque ele é mais confortável. É tipo isso. Uma propaganda seria uma ação social? Pode ser uma ação social, sim. Mas é tipo assim, a ação social é tudo que um indivíduo faz por um motivo. Lembra que eu falei isso no começo da aula? Uma ação social é toda ação que a gente tem um fim nela, uma finalidade para ela, um motivo por trás dela, entende? Então, aqui é uma ação social racional, é porque eu pensei em fazer aquilo porque eu queria aquele fim. Aqui é uma ação racional por valores, entendeu? Mas tem mais alguma dúvida? Não, obrigado. É isso? Ok. Uma ação social racional por valores, ela é determinada pela crença consciente em valores, pode ser o ético, estético, religioso e etc. Ela relaciona-se com as crenças racionais do ser. É tipo assim, você crê que ser magra é o que você quer. Vamos dizer assim, eu quero ser magra porque ser magra é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Não que eu tô falando isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas isso é uma crença consciente estética. Então, é tipo assim, ligados em valores estéticos. Então, você quer ser magra porque você acredita que aquilo é o que vai te fazer feliz. Que é aquele valor de ser magra, de ser perfeita, que vai te valorizar, que vai te colocar na sociedade como isso. Não cai nessa ilusão, é horrível. Exato, gente. Então, isso é uma crença racional. Aí tem as crenças irracionais, mas isso não vem ao caso. Aqui o trabalho voluntário, ele é uma ação social racional por valores, porque você acredita que fazendo aquele trabalho, você vai estar agindo de forma ética, de forma, assim, ajudar a sociedade. Então, isso é um valor para você. A gente tem o Estado e as classes sociais agora. A definição de Estado para Weber é que é uma comunidade humana que, nos limites de um território, reivindica com sucesso para si próprio o monopólio legítimo da violência física. Para Weber, o Estado ele detém o monopólio da violência, o monopólio da força. E é por meio disso que ele exerce o seu poder sobre a sociedade. Ele tem ligação, o Estado tem uma ligação direta com a força, igual eu acabei de falar, e a legitimidade dá a sustentação a um governo dentro de um Estado.
É assim, a legitimidade dá sustentação a um governo dentro de um Estado. Isso quer dizer que, tipo assim, se o governo é legítimo, se a sociedade aprova esse governo, então o Estado ele tá liberado para usar o seu monopólio da força. E a variação e posicionamento de uma pessoa em uma classe social está condicionada aos aspectos como educação, qualidades individuais, propriedades e habilidades específicas. Para Weber, uma pessoa ela se coloca em tal classe social, vamos dizer assim, eu estou na classe média, porque eu tive uma educação um pouco inferior de quem está na classe alta, eu tenho qualidades individuais inferiores a quem está na classe alta e uma qualidade individual elevada a quem está na classe baixa. Eu tenho propriedades, mas eu não tenho muitas, igual quem está na classe alta, e eu tenho habilidades específicas determinadas por mim, que não me fazem subir de classe nem descer de classe. É tipo isso para ele. A gente tem aqui também, dentro dessa parte de Estado e classes sociais, que eu falei que o Estado ele detém o monopólio da força, existem 3 tipos de dominação que legitimam a força utilizada pelo Estado. É a dominação tradicional, que ela é exercida de forma contínua, em que a população estaria acostumada a obedecer sem contestar o exercício da autoridade. Um exemplo disso são os reis e rainhas de eras atrás. Vamos dizer assim, essa tradicional é porque ela é passada de geração em geração e ninguém contesta. É igual na Inglaterra. A rainha Elizabeth II lá vai passar o trono para os filhos dela, e se eles não morrerem antes dela, porque aquela mulher lá nunca vai morrer, gente. Mas Nossa senhora, nunca mesmo. gente, de verdade, ela já tem 80 e tantos anos, o marido dela já morreu e ela não morre. E o marido dela era mais novo que ela. Ela já passou por tanta coisa e continua viva. Exato, gente, exato. Então é tipo isso, a dominação tradicional é ela, e ela vai passar para os filhos dela e adiante. Os filhos vão passar para os netos e ninguém está contestando isso. Então todo mundo obedece sem contestar. É tipo isso. A dominação carismática é a população admite um líder por enxergar nele qualidades excepcionais para resolver todos os problemas existentes na sociedade. Vocês conhecem uma sociedade que fez isso atualmente? Eu vou dar uma dica. Começa com B e termina com Brasil, tá, gente? Porque tem um B Brasil, Eita. assim. Brincadeira, gente. Mentira, não é Começa brincadeira, com B não. e termina com Brasil, foi ótimo. Foi isso mesmo. Então, gente, sorry, eu errei. Mas ok, focando. E eu vou falar sério agora. A gente tem um exemplo em Hitler, a gente tem um exemplo em Mussolini, a gente tem um exemplo em Stalin e a gente tem um exemplo no Bolsonaro também, gente, atualmente. Eu sei que as comparações não são muito boas, eu sei que pode ter pessoas que apoiam o Bolsonaro, mas o lema da campanha do Bolsonaro que todo mundo defendia era: ele vai consertar o Brasil, porque o PT tinha estragado o Brasil. Então a população admite um líder por enxergar nele qualidades excepcionais para resolver todos os problemas existentes na sociedade. Foi o que elegeu o Bolsonaro, foi o que fez o Hitler subir ao poder, foi o que fez o Mussolini comandar a Itália, foi o que fez o Stalin subir ao poder, gente. É isso. A gente tem a dominação legal, que é a dominação ocorre por vias democráticas com a participação da sociedade. É como a gente elege os presidentes hoje em dia. E, gente, querendo ou não, o Bolsonaro foi elegido também por uma dominação legal. Ele se utilizou tanto da dominação carismática quanto da dominação legal. A gente tem a relação entre o protestantismo e o capitalismo, que é... Eu nem sei se está escrito certo, gente, mas é isso mesmo. Entre o capitalismo e o protestantismo, eu acho que está escrito, porque para mim não aparece. Mas voltando, o sistema capitalista ele seria resultado das características do desenvolvimento humano, ou mesmo uma reforma de organização da vida em sociedade, sendo o espírito capitalista derivado de um contendo mais anterior. Para o Weber, lembra que eu falei que para o Weber o sistema capitalista ele não determinava só um sistema econômico, mas sim um sistema de organização de vida social e blá blá blá. Para Weber, ele acredita que o sistema capitalista seria o resultado das características do desenvolvimento humano. Contudo, antes do sistema capitalista existiria o espírito capitalista, que sempre esteve presente na sociedade, mas que ele não se manifestava ainda,
mas ele teve o seu boom, seu aparecimento com o sistema capitalista tendo entrada no mundo depois no Renascimento, depois com as revoluções burguesas e tudo mais. E para ele, o espírito capitalista, ele é muito anterior a qualquer tipo de espírito que exige, tipo assim, a qualquer, como eu posso dizer, a qualquer aparição do sistema capitalista no mundo. E para ele, o protestantismo tem muito a ver com esse espírito capitalista e com o surgimento e com o reforço do espírito e do sistema capitalista. E aí, para ele, o calvinismo pregava que através do trabalho o homem teria sua salvação. Ou seja, se você trabalhasse e enriquecesse, seria Deus abençoando o seu filho. Então, para ele, o calvinismo ele deu muita liberdade para o capitalismo aparecer na sociedade. Para ele, tipo assim, o calvinismo foi tipo um dos pontapés para o sistema capitalista ter tipo esse surgimento e essa fundamentação no mundo que ele tem hoje em dia. E para ele, tipo assim, essa parte também que o trabalho enriquecia também foi muito importante para aquela, como é que fala? A expansão do Oeste nos Estados Unidos também teve muita influência para Weber. Então, Weber ele acredita que esse pensamento calvinista teria uma grande relação com o espírito capitalista. E agora a gente vai ver a antropologia. E lembra que eu falei que a gente ia ter tipo que 2 aulas na mesma. E o surgimento da antropologia se deu com o contexto do neocolonialismo como a ciência que estuda os povos não europeus. Gente, a antropologia surgiu tipo, lá pelo século XIX, não, século XX, 19 e 20, que os europeus, eles queriam, tipo assim, a América já estava falida, né? Porque o povo já começou a fazer revolução, os Estados Unidos já estava lá, ó, forte, firme, forte, livre e tudo mais. E aí os países americanos, eles começaram a fazer as suas revoluções de independência. E aí eles proclamaram suas independências e tudo mais. O Brasil foi um dos países mais tardios, junto com o Chile, e eu não lembro. Cuba foi o último país a se tornar independente aqui da América, gente. Mas, voltando aqui, aí os europeus, eles iam colonizar a África e a Ásia. Nessa parte aí, eles dividiram, vocês vão estudar ainda em história, mas aí no neocolonialismo eles dividiram tanto a África quanto a Ásia em partes não muito iguais para os países e tudo mais. Mas aí eles queriam conhecer esses novos povos e eles entendiam que os povos, assim, eles eram uma coisa exótica, uma coisa diferente do europeu. E aí teve aquela forte influência do positivismo e a imposição de um padrão europeu sobre os povos africanos e asiáticos. Lembra que quando a gente estudou Auguste Comte, eu falei que, tipo assim, Charles Darwin foi muito importante para sociologia no positivismo, porque por causa daquela especiação lá e também da teoria lá os mais fortes são os que sobrevivem, blá blá blá. Então, aí, tipo, essa justificativa se aplicou para o mundo da sociologia também, que foi impor os padrões europeus sobre os povos africanos e dizer que eles eram menos evoluídos. E aí, a antropologia, ela saiu do evolucionismo, que foi esse estado que eu falei, ela vai para o funcionalismo e depois para o estruturalismo. Nessa parte da antropologia que eu estou falando, que é o evolucionismo, que eles estudavam os povos asiáticos como os diferentes e como os não civilizados, é essa parte do evolucionismo bonitinho aí. Agora, do evolucionismo, eles foram para o funcionalismo, que é criado por Bronislaw Malinowski, gente, eu não sei falar o nome dele, mas ok. As sociedades não devem ser comparadas, mas sim estudadas de forma particular, já que cada sociedade possui suas necessidades. Esse Malinowski, ele passou um tempo com umas tribos, assim, diferentes, e ele estudou sobre essas tribos, sobre o seu modo de vida, sobre como elas se constituíam enquanto sociedades primitivas naquela visão evolucionista. E aí ele entendeu que não era assim, que elas não eram primitivas, que elas não eram não evoluídas, mas é porque os europeus eles queriam impor um padrão sobre elas e não era assim que tinha que ser.
Então, ele diz que elas tinham que ser estudadas de forma particular. Então, cada sociedade, ela teria o seu jeito de ser estudada, como ela deveria ser entendida, como ela deveria ser apreciada pelos estudiosos. Porque cada sociedade, ela possui a sua necessidade. É igual a gente aqui, gente. A gente vive num país que é muito quente. Imagina, tipo assim, um europeu chegar aqui e querer impor aquelas roupas super, hiper, mega quente de pele, que pipipi, papapó, pra gente. A gente vai ficar tipo assim, nossa, você é louco, você é maluco. Não é uma necessidade que a gente tem, entende? Para eles têm, porque lá é muito frio em alguns países. É tipo isso. Cabe ao antropólogo observar cada detalhe da vida da estrutura social que se quer estudar, a fim de, em seguida, apontar o que há de mais importante para o entendimento da organização da sociedade. É igual eu acabei de dar o exemplo da blusa e tudo mais. Gente, o antropólogo aqui, nesse caso, para ele teria que estudar cada detalhe da sociedade, sabe? Tipo assim, cada coisa que formou aquela estrutura social e que, a fim de que em seguida ele aponta o que é mais importante para aquela sociedade, sabe? Tipo assim, vamos dizer que em uma sociedade africana, assim, na sociedade europeia, o que era mais importante? O dinheiro, aquilo, isso, trabalhar para sustentar e pá. O que seria mais importante numa sociedade africana que não é, tipo assim, que não teve uma revolução industrial ainda? Seria, tipo assim, tentar sobreviver à tribo, é tentar fazer a tribo sobreviver, é plantar para você colher, para você comer, para você ter o que comer. É tipo isso, entende? Para ele, o mais importante é o entendimento da organização daquela sociedade. O que era mais importante para aquela sociedade, para que ela se organizasse assim, e não daquele outro jeito que eles queriam, sabe? É tipo isso. A gente tem o estruturalismo do antropológico, que foi criado por Klaus Levi-Strauss. Ele passou um tempo aqui no Brasil, ele foi professor na USP, e aí o tempo que ele passou aqui no Brasil, ele conviveu com algumas tribos indígenas da Amazônia. E isso fez com que ele desenvolvesse uma tese muito ligada ao funcionalismo, mas que ele evoluiu, sabe? Essa tese. E aí nessa tese do estruturalismo, ele entende que deve-se buscar entender como funciona e por que funciona de tal maneira aquela determinada sociedade. Não só como ela funciona por si só, mas por que dela funcionar daquele jeito. Gente, era isso que ele queria entender. Que ele queria entender como ela funciona e por que ela funciona daquele jeito. Então, os elementos que formam uma estrutura social não são passageiros, mas respondem às necessidades fundamentais de existência e manutenção da totalidade organizada às quais esses elementos pertencem. Gente, é tipo assim, vamos dizer, igual eu dei o exemplo da sociedade africana e da sociedade europeia. A sociedade europeia ela teve necessidade de se transformar porque a sociedade passou por diversas coisas, porque as pessoas estavam morrendo de fome, porque não tinha mais campo, porque elas precisavam de trabalhar, porque isso, porque aquilo. Uma sociedade africana, ela não teve as mesmas transformações que a sociedade europeia. Ela tem uma transformação, uma necessidade muito diferente daquela. Então, é tipo assim, os elementos que formaram a estrutura social da África foram totalmente diferentes dos elementos que formaram a estrutura social da Europa, ou os elementos que formaram a América totalmente diferentes da Oceania, da Ásia. Tanto que a gente vê as diferenças hoje em dia. A gente vê que a Ásia ela está evoluindo muito rápido. Igual a gente tem os tigres asiáticos, a gente tem o Japão, a gente tem a China, que é uma referência em tecnologia hoje em dia. Então, tipo assim, os elementos sociais que estruturaram essas sociedades foi totalmente diferente do que de outras sociedades. E é isso que ele tenta entender, sabe? Que esses elementos que estruturam essa sociedade, eles não são passageiros, eles representam a necessidade daquela sociedade naquele momento. E a estruturação de uma sociedade, ela também depende dos recursos naturais e dos instrumentos de trabalho de que ela dispõe para se reproduzir. Gente, nessa daqui é tipo assim, ele observou isso a partir das tribos, que tipo assim, as tribos, elas
tinham essa estruturação social porque elas tinham aqueles recursos naturais que elas cultivavam, que elas plantavam, que elas colhiam, e os seus instrumentos de trabalho, que seria tipo um arco, o arco e flecha, uma lança, uma vara de pesca, uma rede, uma peneira e tudo mais. Foi isso que ele... E, tipo assim, elas não se reproduziram tanto assim, igual, tipo, a gente, que a gente tem... O que a gente tem hoje em dia como instrumento de trabalho? A gente tem a máquina, a gente tem um carro, a gente tem uma moto, a gente tem um alicate, vamos dizer assim. Então, os nossos instrumentos de trabalho são esses. Os nossos recursos naturais hoje em dia, a gente tem o petróleo, a gente tem a gasolina, a gente tem o asfalto, a gente tem várias outras coisas, entende? Então, a gente se reproduziu mais porque a gente teve essas coisas. Um índio, ele não tem essas coisas, ele não precisa disso, ele não tem essa necessidade, entende? É tipo isso que ele quis fazer no estruturalismo. E aí a gente tem a antropologia no mundo contemporâneo, que a antropologia atualmente ela procura aceitar as consciências das comunidades, que é tipo assim, gente, a gente tem a comunidade LGBT. A antropologia tenta compreender essa comunidade e tenta aceitar como ela é. É tipo isso, entendeu? E ela também tem a dedicação aos estudos sobre o capitalismo e as suas consequências nas sociedades atuais e sobre a globalização também no mundo atual. É para isso que a antropologia serve no mundo contemporâneo. Ela tenta entender as minorias, as maiorias, como a sociedade se comporta hoje e aceitar como a sociedade se comporta. Ela também fala sobre o capitalismo e sobre a globalização. Mas é isso, gente. Alguma dúvida? A antropologia, então, basicamente é o estudo da sociedade, das comunidades, da sociedade no geral, é isso? Mais ou menos isso. A antropologia, hoje, ela se dedica a essas comunidades como pessoas, sabe? Ela se dedica a entender as pessoas. Agora, a sociologia, ela se dedica a entender a sociedade no geral, sabe? Tipo, a antropologia, ela tenta se apegar às particularidades e a sociologia às generalidades, sabe? Tipo isso. Ah, sim. A antropologia é mais na pegada do indivíduo mesmo, é único, né? Isso, tipo, daquela Ah, sim. sociedade como ela é, sabe? Tipo, o que diferencia mais aquela específico. sociedade do geral. E a sociologia é o Entendo. que pega de geral naquela, que tem de geral na outra, que tem de geral na outra. Tipo isso, entende? Entendo, entendi. Sim, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Não, nenhuma, tudo certo. Tudo certo? Gente, deixa eu contar para vocês. Não fiquem brava com a professora se ela não apoia o ser humano que o povo gosta, que o povo vai lá bater panelinha no Congresso. Não fiquem Ia bravos, bater a tá? panela na cabeça dele. É que eu sou assim, sabe? Gente, olha, eu vou contar para vocês que eu já fui uma pessoa tão apolítica que eu já apoiei o Bolsonaro. Olha Ah, não, isso. sai. Não, mas eu Gente, era. como assim? Cancela. Não, gente, mas eu escutando, eu era totalmente, tipo assim, avoada, sabe? Eu não sabia de nada de política. E eu, tipo, eu só escutava o que o povo falava. Mas quando eu fui estudar, quando eu peguei pra ler, assim, sabe? Eu falei assim, gente, E que essa é a povo política legal. dele, né? Pegar Exato. pessoas que não têm muito conhecimento e fazer achar que vai dar certo. Exato. Então, não fiquem bravos com a professora se ela fala isso, tá? Porque ela estudou e ela não aceita qualquer merda vindo de pessoa idiota. Desculpa. Mas se Não, mas você... sinceramente, eu acho que a maioria aqui deve concordar com você. Mas assim, ó, se você apoia, tudo bem, é uma opção Não, sua. claro, né?